Meus irmãos, graças a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Sou grato a Ele pela sua bondade, pela sua misericórdia. Que Ele abençoe a todos que se inscreveram no canal esses dias. Fico muito feliz. Faz um bom tempo que eu não coloquei vídeo nenhum. Mas com a ajuda do Senhor eu vou voltar a colocar os vídeos, as palavras que o Senhor me inspirar para a glória de Deus. Estava meditando em um texto esses dias, em Marcos capítulo 4, versículo 26. Vou ler até o 29, que é um texto pequeno. Diz assim: E dizia: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. É um texto pequeno, mas que tem uma mensagem muito poderosa para nossas vidas. Jesus ele compara o reino de Deus com uma pequena semente. E ele diz que essa semente cai na terra, no campo de um homem, que é a sua vida, e ele dorme e acorda e a semente brota. Porém, esse homem não sabe como a semente brotou. Às vezes, o Evangelho, a palavra de Deus é pregada em algumas vidas, e algumas pessoas dizem: irmão, eu não posso aceitar porque eu não sei como vai ser o crescimento da palavra de Deus na minha vida, porque a minha vida é muito perturbada, é muita dificuldade, é muito problema na minha família, problemas em todas as áreas. Eu acho que essa semente não vai frutificar na minha vida. Mas na verdade é aí onde a pessoa se engana. O que a pessoa precisa fazer é só abraçar a semente. Ou seja, a semente caiu na terra e o homem dormiu e acordou, mas não sabia como ela cresceu. Mas o passo é deixar a semente fazer parte da sua vida. O crescimento, a terra por si só vai frutificar, ou seja, a sua vida, quando você deixar a semente fazer parte da sua vida, com o passar dos dias, você vai ver a diferença. Essa semente ela vai começar a brotar, procurar espaço na sua vida. Mas enquanto você não dá esse espaço ao Evangelho, não vai ter como a semente crescer. E é interessante que a semente de Deus ela cresce passo a passo. É dia após dia. Quando a semente caiu na terra, o primeiro processo da semente é brotar. Quando a semente brota, no texto, a gente já vê que é o primeiro passo. Quando alguém está passando por um campo e não sabe que ali tem semente nenhuma, a pessoa pisa em qualquer lugar, em qualquer caminho. Mas quando você está trilhando um campo, e naquele campo tem plantado uma plantação de milho, de feijão, ou de outra espécie, quando você chega na escova, que você vê que a semente brotou, você já não pisa mais. Porque você sabe que se você pisar naquela semente que brotou, ela não vai resistir e ela vai morrer. Mas enquanto a semente não surgiu, qualquer um que passa, pisa naquela semente.
Mas Deus ele é tremendo, ele diz, se a semente brota, a terra já não é mais pisada. Para isso você precisa deixar a semente brotar. Para isso você precisa deixar o Evangelho crescer gradativamente na sua vida. Porque uma pessoa em sã consciência eu nunca vi passar por uma plantação e sair pisando onde tem semente nascendo. Não tem lógica. Porque a pessoa sabe que ali tem uma semente que brotou e que vai crescer, que vai dar fruto. Mas primeiro você precisa abraçar essa semente. E é interessante que quando a semente brota, o segundo passo agora é o crescimento. Porque não adianta nada você deixar a semente de Deus na sua vida. A semente brotou, mas você é aquele crente raquítico. Não tem interesse pelas coisas de Deus. Não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não procura estudar, crescer em conhecimento, se informar, aprender quem era Jesus, a sua cultura, como era Israel, como é nos dias de Cristo e como é nos dias de hoje. Ou seja, buscar o conhecimento, quem eram os profetas, quem eram os sacerdotes, quem eram os apóstolos. Enquanto você não buscar esse crescimento depois da semente ter brotado, você nunca vai crescer. Você vai ficar encruado, pequeno, raquítico. Alguém vai passar e vai dizer, poxa, essa semente aí eu já vi que brotou, mas essa semente aí a gente cresce não. Muito fraca. Está ocupando um espaço inútil. Por quê? Porque o evangelho brotou, mas você não está dando a semente aquilo que ela precisa, ou seja, ser regada. Você não está buscando o crescimento da semente. Mas, se você buscar o crescimento da semente, ela vai crescer. E quando ela cresce, a próxima etapa agora é ela se tornar uma erva. Jesus disse que ela brota, cresce e vira uma erva. Interessante. Uma erva. A Bíblia diz que o homem é como a erva do campo, que está lá no campo, mas hoje é cortada e amanhã é lançada no fogo. A Bíblia diz também que a palavra do Senhor vem e seca a erva, caem as flores, mas a palavra de Deus, ela permanece. Veja que o tratamento de Deus com a erva não é um tratamento tão agradável. Por quê? Porque quando a semente passa pela fase de brotar e de crescer se torna uma erva, Deus toma esse cuidado para que o homem não fique soberbo. Ele deixa a erva vulnerável para que o homem não se exalte. Ou seja, brotou, cresceu, é uma erva e começa a olhar para a semente que está pequena, que está crescendo, com soberba, com orgulho, com jactância. Aí Deus diz, olha, você brotou e cresceu, mas não se exalte não, porque você é só uma erva. Se eu quiser cortar você e lançar no fogo, eu jogo. E essa é a parte mais difícil. É que depois que a pessoa brota, cresce, adquire um certo conhecimento, se torna uma erva, essa é a parte difícil. Tomar cuidado para que a soberba, o orgulho, a exaltação não tome conta. Essa é a fase mais difícil, que vai colocar você num divisor de águas. E você pode tanto estacionar como uma erva, ou você pode crescer espiritualmente, avançar, ter uma vida espiritual poderosa em Deus. Mas se você deixar a fase de Eva dominar a sua cabeça, e você começar a olhar para as outras sementes como se você fosse melhor, aí acaba com o crescimento da semente. Mas,
se você romper essa fase com a ajuda do Senhor, você vai passar para a próxima fase, que é a fase da espiga. Brotou, cresceu, se tornou erva, agora é uma espiga. Mas também a espiga não quer dizer muita coisa não. Passou da fase da erva e agora é uma espiga. O olhar já não vai ser mais para a erva, vai ser para a espiga. Por quê? Porque você já está na fase de dar fruto. Eu já abri algumas espigas de milho e vi que tem espiga de milho que você abre e só tem 20, 30 dentes de milho. E você olha para aquela espiga e diz, que espiga feia. Esse milho não presta não. Eu vou jogar. Às vezes você abre, olha e diz, oxi, um pé de milho grande desse e a espiga não tem nada dentro. A fase da espiga também não é uma fase que garante muita coisa. A fase da espiga é a fase do fruto. É a fase que alguém vai tirar a sua casca e vai ver se você tem fruto. Vai ver a sua palavra. Vai ver o seu comportamento. Vai ver se a palavra que você prega condiz com o que você vive. Vai ver se você diz assim, não minta, e mente. Vai ver se você diz assim, não seja soberbo, e você é soberbo. Vai ver se você realmente é humilde. Vai ver se realmente você diz, ame seu próximo, e você ama. É a fase do fruto. É uma fase difícil porque Jesus disse que a árvore é conhecida por os seus frutos. Interessante que nós temos o costume de conhecer uma árvore pelas folhas, né? Pelo tronco. Ah, essa madeira aí eu conheço, é maçarandu. Ah, essas folhas eu conheço, é manga. Não, Jesus disse que o que caracteriza o conhecimento da árvore é o fruto, ou seja, o fruto diz se aquela árvore é uma árvore boa. Ou seja, quando você experimenta o fruto da árvore, você vai saber se vale a pena investir naquela árvore, se vale a pena deixar ela naquele lugar, se vale a pena ela estar tomando aquele espaço. É isso que Jesus quis dizer. Quando você experimenta o fruto da árvore, você vê se vale a pena. Porque é pelo fruto. Às vezes você vê algumas construções em determinados lugares que tem alguns pés de fruta, um condomínio, a construção de alguma estrada. E às vezes a árvore, por ser centenária e ser uma árvore boa, alguém toma até a frente e diz, não, tem como passar essa estrada pelo lado, não. Não tem como dar um desvio. Não tem como fazer esse muro mais para frente um pouco para não afetar essa árvore. Porque alguém diz, não, o fruto dessa árvore é muito bom. Essa árvore é procurada aqui. Tem como fazer um jeito de não tocar nela. Mas se não for uma árvore que presta, a pessoa primeiro dizer, não pode passar por cima dessa árvore mesmo, não presta não. Faz tempo que eu estou querendo tirar essa árvore daí. Então quando Jesus fala que o reino do céu é essa semente que brota, que cresce, que passa da fase da erva, que chega na espiga, que é a fase do fruto, que é a fase difícil. É a fase onde está se aproximando os grandes feitos do reino de Deus. Ou seja, os feitos do reino de Deus é o fruto na vida das pessoas. Não adianta de nada dizer que sou do reino de Deus, mas não tenho um fruto bom para dar para ninguém, não tenho uma oração, não tenho um conselho, não tenho uma palavra. Qual é o fruto que eu estou tendo? Não tenho nada. A fase da espiga é uma fase difícil.
Mas se eu e você nos modelar no Senhor, a gente vai conseguir ter esse fruto. E é interessante que quando você chega na fase da espiga, o detalhe que Jesus diz aqui, o grão cheio na espiga. Está lá a espiga e o grão está na espiga. E dentro do grão, ele é cheio. O grão que está na espiga, ele tem que ser um grão que estará cheio. Agora eu lhe pergunto, um grão de milho é grande? Não. Um grão de milho é pequeno. Aí você veja todo esse processo para quando crescer se tornar um grão que é pequeno, mas é cheio. Ser grande não quer dizer muita coisa não, viu? Ser grande e ser vazio não quer dizer muita coisa não. É melhor ser um grão pequeno, mas cheio. A palavra Israel, ela começa com a menor letra do alfabeto hebraico, que é o Yud. E ela termina com a maior letra, que é o Lamed. Ou seja, ela começa pequena e termina grande. O grãozinho aqui, ele é pequeno, mas ele está numa espiga grande, que fica no alto. Ser cheio do Espírito Santo é um processo muito grande. Às vezes as pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo de Deus é da noite para o dia. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é preciso primeiro brotar. Ser cheio do Espírito Santo de Deus precisa passar pelo processo de brotar. E eu vou dizer uma coisa. Só para brotar é um trabalho difícil. Romper a terra, romper a camada da terra e brotar é trabalhoso. Tem pessoas que acham que o ser cheio do Espírito Santo é fácil. Mas primeiro a gente precisa passar por todas essas fases de brotar, crescer, se tornar erva, uma espiga e por último a fase de ser cheio. Que Deus nos ajude e a gente possa pedir a sabedoria dele para saber em que fase a gente está. Senhor, será que eu já brotei? Senhor, será que eu estou crescendo? Será que eu sou uma erva ou uma espiga? Será que eu já sou um grãozinho e estou me enchendo? Quem sou eu, Senhor, na tua presença? Que o Espírito Santo possa me ajudar e te ajudar a saber em que fase a gente está. Porque se você estiver na fase de brotar, vai em busca do crescimento. Se você estiver na fase da erva, avança para a fase da espiga. Se você estiver na fase da espiga, avança para a fase do grão cheio. Se você está como semente e não brotou ainda, avança para a parte de brotar. Mas peça a Deus nessa noite, com humildade. Diga, Senhor, eu quero saber onde é que eu estou, Pai. Me ajuda. Eu creio e acredito que o Espírito Santo é poderoso para me mostrar e te mostrar em que fase a gente está. Que Deus te abençoe, meu irmão, nessa noite. Eu fico muito feliz com essa oportunidade que Deus me dá de estar aqui transmitindo essa palavra que possa entrar no teu coração como uma flecha e que possa te despertar, que possa me despertar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.